Olá, acadêmico. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Me chamo Bruna, sou coordenadora de curso aqui na Unicelv e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre nosso curso, o dia a dia, um pouquinho sobre a metodologia da, da Unicelv e também sanar as dúvidas de vocês, tá bem? Então, pessoal, um recadinho, tá? Não deixem de assinar a lista de presença de vocês, tá? Que está disponível aqui no chat. E também não deixem de sanar as dúvidas de vocês. Ai, professora, a professora falou alguma coisa ali que eu não entendi. Coloca ali no chat que eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos à noite de hoje e eu espero que vocês aproveitem cada segundo, tá bem? Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu atuo na Unicelv como coordenadora de curso. Eu sou coordenadora de curso de, de arquitetura e urbanismo, de engenharia ambiental e sanitária e de engenharia de produção, tá? Mas hoje eu quero também dar as boas-vindas para os acadêmicos de gestão da produção industrial e de saneamento ambiental. A coordenadora de vocês será a professora coordenadora Carla Grassmann. Mas, infelizmente, hoje ela não pôde estar presente aqui com a gente, mas eu estou aqui para sanar todas as dúvidas de vocês e também falar um pouquinho do curso de vocês, tá bem? Qualquer coisa, deixa um recadinho ali no chat. Então, pessoal, quem é a coordenadora Bruna? Quem sou eu? A minha formação acadêmica é em arquitetura e urbanismo, né? Mas antes de falar disso, eu quero dizer para vocês que eu nasci, né, e moro até hoje em Blumenau, Santa Catarina. Então, eu não sei de onde é que vocês estão falando, então eu gostaria muito que vocês pontuassem ali no chat, falassem para mim, ai, prof, eu sou de São Paulo, ai, não, eu sou de Florianópolis, ai, não, prof, eu também sou de Blumenau. Eu quero conhecer um pouquinho de cada um de vocês ali. E a minha formação é em arquitetura e urbanismo, eu me formei em 2015, então já estou 10 anos formada. E também eu fiz um mestrado e o doutorado em desenvolvimento regional, tá? Então, desde a minha formação, da graduação, o meu mestrado e o meu doutorado foram realizados na Universidade Regional de Blumenau, que é a FURB, tá? A minha paixão é pela arquitetura de interiores. Até hoje, né, eu faço projetos de arquitetura de interiores. Eu amo também a moda, tá? Eu acho que essas duas áreas elas se complementam, tá? Desde a visão criativa como também da estética, tá bem? E não deixando também de para trás, eu vou falando um pouquinho para vocês, eu vou apresentar para vocês a coordenadora Carla, tá? A coordenadora Carla é um doce de pessoa, é uma querida, vocês vão amar conhecer ela. Ela é formada em Química Industrial, ela é licenciada em Química, ela é engenheira ambiental e sanitária, e ela também é mestre e doutora em Química Analítica. E ela é professora universitária há 14 anos e coordenadora de cursos na Uniaselv há 8 anos, tá? Logo, logo ela vai estar aqui com a gente e vocês vão poder conhecer ela. Então, pessoal, agora que eu já me apresentei a professora Carla,
Contei um pouquinho para vocês, né, do início da minha trajetória. Eu quero saber de vocês, né, como é que está essa expectativa para iniciar um projeto novo, né, que é o projeto da graduação de vocês, ou que é um projeto de vida de vocês, e que daqui a pouco também vai ser um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia ambiental, ou algo relacionado à engenharia de produção, enfim, eu quero saber como que está esse check-in emocional de vocês e como é que está essa expectativa para essa nova fase de vocês, tá? Então, todo mundo colocando ali no chat, ó, se é o número 1, né? Será que você está imaginativo, né, com todos os materiais alinhados e prontos para ação? Ou será que você está com a mente fervilhando de ideias, aguardando o próximo movimento para transformar o espaço? Ou se você está confiante no desenho, né, já abrindo o AutoCAD para dar vida aos planos? Ou se você está com o coração um pouquinho acelerado, com a mente cheia de desafios e pensando nas dificuldades que podem encontrar em cada clique do projeto. Ou também, número 5, está um pouquinho exausto, refletindo sobre as noites que pode passar em claro, né, onde que vai acontecer cada detalhe, né, onde é que é cada desafio que a gente pode encontrar em cada detalhe. Ou será que você está como o número 6, com um sorriso no rosto e a determinação firme, pronto para selar o acordo e dar início à criação de um projeto? Me conte aqui no chat como que vocês estão se sentindo. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6? Olha, eu acho, tá, que assim, eu tô no número 6. Eu já tô com um sorriso no rosto e pronta para essa nova fase. Mas eu quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre o nosso Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv. Então, pessoal, a Uniaselv, este ano, em fevereiro, ela completou 26 anos de existência. Bastante tempo, né? É muita estrada. Ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. E ela oferta mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. E ela também soma mais de 500 mil estudantes matriculados, tá? E também possui mais de 1.200 polos, mais de 1.200 professores regentes e cerca de 180 professores mediadores. E além disso tudo que eu falei para vocês, ela é nota 5 no MEC nas avaliações institucionais. Legal, né? É muita coisa, pessoal. E assim, ó, antes de eu seguir em frente com a live, eu queria que vocês colocassem aqui no chat como é que vocês conheceram a Uniaselv, como é que começou essa história de vocês com a Uniaselv. Outro ponto, pessoal, que eu quero falar para vocês, e que eu quero que vocês não deixem, tá? De acessar o portal da Uniaselv. Bem-vindo à EAD Uniaselv. Nesse portal aqui, é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Aqui vocês vão encontrar vários documentos, várias leituras importantes que vocês precisam realizar para o entendimento do dia a dia de vocês dos estudos, tá? Como, por exemplo, ali a gente tem a aba Boas-vindas. Aqui vocês vão encontrar uma FAQ com várias perguntinhas e respostas que vão ajudar vocês no dia a dia, tá bem? Então, não deixem de acessar o portal Uniaselv. Conto com vocês, hein? Bem, agora que chegamos num processo muito importante. Por que que é importante? Porque quando a gente inicia um projeto novo,
a gente inicia, eh, um trabalho novo, ou a gente inicia um curso novo, que é o nosso caso, a gente fica um pouco apreensivo, né, como é que vai acontecer ali na frente? Quem é que vai estar aqui para me ajudar? Será que eu vou dar conta? Né, a gente fica com várias dúvidas e com várias perguntinhas, assim, na nossa cabeça. Eu sei como é que é, porque eu já comecei um curso novo, então eu posso dizer para vocês. Mas, né, nesse fluxograma que a gente está vendo aqui, nesse desenho esquemático, o que que a gente pode perceber? Dentro dessa integração do processo de ensino e aprendizagem, você, acadêmico, é o ator principal. Bacana, né? Então, o que que a gente consegue visualizar aqui? Que vocês estão no centro, tá? Então, vocês sendo no centro, você acadêmico, você aluno, é o nosso ator principal, tá? Então, dentro desse fluxograma, a gente consegue verificar que vocês vão ter um apoio de vários atores pedagógicos, né? Então, aqui a gente consegue ver um círculo, desde reitoria, pró-reitoria de ensino EAD, o NDE, né, e o colegiado de curso, os coordenadores de curso, então cada curso tem o seu coordenador de curso, cada curso tem o seu NDE, tá? Que é o núcleo estruturante que vai pensar no curso de vocês, que vai pensar no bem-estar de vocês, que vai pensar nas disciplinas, que vai pensar em todo o conhecimento e metodologia, né, passado para vocês ao decorrer de todo o curso. Teremos também os nossos professores regentes, especialistas atuando com vocês diretamente nas aulas. Teremos o professor mediador, que é um professor com conhecimento técnico da área, que também vai estar com vocês no dia a dia, sanando as dúvidas, antes, durante e após a aula, tá? Como também teremos, em alguns cursos, tutor de prática, intérprete educacional, intérprete de Libras e também o nosso tutor administrativo, tá? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês de mensagem com essa integração do processo de ensino e aprendizagem é que realmente é uma integração, tá? É uma integração de vários atores pedagógicos trabalhando para você, atuando junto com você, tá? Então você não vai estar sozinho nesse processo, tá bem? E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que doer, vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato com o professor mediador, o professor regente ou com qualquer ator pedagógico apontado aqui, tá bem? E dentro eh, dessa desse processo todo que eu passei para vocês, desses atores pedagógicos, a gente também tem os benefícios da nossa metodologia. Então, além de ter toda uma equipe, né, ajudando vocês, auxiliando no caminho, né, auxiliando no dia a dia, pegando na mão de vocês, a gente também tem a nossa metodologia, tá? Que é uma metodologia de aprendizado muito mais profundo e focado. Então, a gente temos trilhas de aprendizagem, livros, temos vídeos, laboratórios virtuais, são tantas ferramentas que eu acabo até esquecendo, mas são tão profundas e focadas no conhecimento de vocês que chega a ser espetacular, tá? Essa participação ativa no aprendizado, tá? Então, assim, a gente tem um aprendizado mais profundo e focado, a gente tem um acesso também a especialistas, professor eh, regente, professor mediador, toda a equipe ali por trás ajudando vocês. A gente tem esse suporte personalizado e próximo, né? E a gente tem uma interatividade e proximidade, como também um ambiente de aula organizado e eficiente,
tá? Então, são vários benefícios que a nossa metodologia traz para você, acadêmico. Então, assim, eu espero que você consiga aproveitar cada item mencionado nessa live, tá? E que vocês sejam muito, muito felizes na Uniaselv. E nas nossas aulas, né? Então, o que que nós vamos ter? Então, teremos turmas organizadas por disciplinas, né? As nossas aulas são organizadas por disciplinas. Teremos também professor regente especialista da disciplina e da área do conhecimento. E também a gente tem o professor mediador, que ele vai atuar diretamente junto ali com o professor regente nas aulas organizadas, nas turmas organizadas por disciplinas. Então, cada disciplina você vai ter um professor regente especialista, mais um professor mediador atuando junto na sala de aula, passando todo o conhecimento técnico específico para você acadêmico, certo? E também teremos as aulas, né, em formatos de videoconferências mediada, e elas também são gravadas. Então, por exemplo, ai, professora, eu fiquei com uma dúvida de um conteúdo que foi lá na primeira aula. Como é que eu faço? Eu consigo rever? Consegue. Então, você entra no AVA, entra na, na disciplina que você deseja, né, verificar a aula gravada, e ali você vai encontrar todas as aulas gravadas das disciplinas, da disciplina que você deseja rever, tá? Então, esse processo ele é aplicado em todas as disciplinas, tá bem? E além disso tudo, a gente tem toda uma metodologia de ensino, né, inovadora para atuação em sala de aula, desenvolvida exclusivamente para os estudantes da Uniaselv. Viu que bacana? E que sorte, hein? Pessoal, qualquer dúvida, deixa ali no chat que eu vou respondendo vocês, tá? Modelagem pedagógica. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre os atores pedagógicos, entendemos sobre os benefícios da nossa metodologia, entendemos também como que é dividido, né? O que a gente vai ter em sala de aula. Chegamos na nossa modelagem pedagógica, tá? Que é uma modelagem pedagógica que a gente trabalha o antes, o durante e o após, né? A aula ao vivo. Então, antes da aula ao vivo, a gente tem um trabalho cognitivo um pouco menos complexo, mas importante, né? Onde você vai acessar, né, a trilha de aprendizagem, todo o conhecimento técnico aplicado na trilha, vocês já vão estudar, né, realizando as atividades disponibilizadas nas trilhas formativas. Então, vocês, o que eu vou fazer lá na trilha, professora? Vai verificar toda a trilha, unidade 1, 2, 3, além de ler o livro da disciplina, além de realizar as atividades disponibilizadas na trilha da disciplina, além de assistir os vídeos, tá? Participar dos fóruns das enquetes, participar também dos laboratórios virtuais. Então, a gente tem bastante material disponível lá na trilha de aprendizagem para vocês, tá? Então, esse é um processo que você, acadêmico, vai se adiantar antes da aula ao vivo, porque quando você chegar lá na aula ao vivo, você já vai estar por dentro de toda a disciplina, você já vai conseguir aproveitar muito mais a aula e até tirar as dúvidas necessárias, tá? Durante a aula ao vivo, na aula ao vivo, né, o professor ele vai aprofundar todo o conhecimento técnico, além de reflexões, práticas e estudos de caso, e também esclarecer as dúvidas, tá? Então, por exemplo, antes da aula ao vivo, né, quando eu estiver lá na trilha de aprendizagem e me surgiu uma dúvida, não entendi certo ponto de certa disciplina. Eu vou ter um auxílio técnico? Vai, tá? Qualquer dúvida, você pode conversar com o seu professor mediador, tá?
por meio do canal Fale com o Mediador. Durante a aula ao vivo, quem é que vai me acompanhar? Vai ser o professor regente e o professor mediador. Então, o professor regente e o professor mediador vão estar juntos durante a aula ao vivo. E após a aula ao vivo, quando eu voltar na trilha para realizar o resto das disciplinas, né, e quando eu tiver alguma dúvida relacionada à prova, qualquer item que eu preciso, eh, após a aula, em relação à disciplina, eu procuro quem? Eu procuro o professor mediador, tá? Então, antes da aula ao vivo, eu tenho um acompanhamento do professor mediador. Durante a aula ao vivo, eu tenho o acompanhamento do professor regente e o professor mediador. E após a minha aula ao vivo, né, eu vou ter o acompanhamento do meu professor mediador. Então, do início ao fim, certo? E após a aula ao vivo, eu tenho o acompanhamento de professores junto comigo nessa jornada, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixa no chat. E sobre as dinâmicas das aulas? Como é que funcionam essas dinâmicas? Cada aula, cada disciplina é dividida em 4 aulas. Então, eu tenho a aula da semana 1, eu tenho a aula da semana 2, eu tenho a aula da semana 3 e eu tenho a aula da semana 4. Na aula da semana 1, o meu professor vai abordar o conteúdo didático da unidade 1, disponível na trilha de aprendizagem e no livro da disciplina. Na semana 2, o meu professor vai abordar o conteúdo didático da unidade 2, disponível na trilha de aprendizagem e no livro da disciplina. Na semana 3, de aula 3, o meu professor vai abordar o conteúdo didático da unidade 3, disponível na trilha de aprendizagem e também no livro da disciplina. E na semana 4, o meu professor vai aprofundar a disciplina por meio de estudos de caso, entrevistas profissionais ou algum caso específico relacionado ao tema. Então, na semana 1, 2 e 3, o meu professor vai focar mais na parte teórica. E na semana 4, vamos ter estudos de caso, vamos ter mais essa parte prática relacionado ao tema da disciplina, ok? Alguma dúvida, pessoal? Deixa ali no chat, tá? Então, resumindo, agora que a gente já entendeu, né, o passo a passo sobre metodologia, sobre dinâmicas, sobre os atores pedagógicos, agora a gente chegou um pouquinho, a gente chegou no ponto que vamos entender um pouquinho dos nossos cursos, né? Então, curso de arquitetura e urbanismo. O acadêmico que for de arquitetura e urbanismo, dá um oizinho ali para mim no chat para eu conhecer, tá? O curso de arquitetura e urbanismo, ele visa formar profissionais, né, capacitados em organizar e construir espaços, em relação, né, ao desenvolvimento das atividades humanas, abrangendo a edificação, o paisagismo e o urbanismo. E já o mercado de trabalho ele oferece oportunidades em escritórios de arquitetura, empresas de construção, órgãos públicos, além de atuação como autônomo ou empreendedor, né, com foco em soluções sustentáveis e inovadoras para a organização do espaço. Quem for do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, dá um oizinho ali para mim também, quero conhecer. Já o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, ele tem como foco, né, formar e aprimorar profissionais comprometidos com a proteção, preservação e sustentabilidade dos recursos naturais, visando o desenvolvimento de soluções eficazes
para os desafios ambientais. Já o mercado de trabalho, ele, para os engenheiros ambientais, ele é promissor, né, com oportunidades em gestão ambiental, saneamento, recursos hídricos e planejamento urbano sustentável, atendendo à crescente demanda por soluções responsáveis e sustentáveis. Bacana, né? É uma responsabilidade gigante, pessoal. Agora chegamos no curso de Engenharia de Produção. Quem é do curso de Engenharia de Produção? Levanta a mãozinha ali. Então, pessoal, o curso de Engenharia de Produção, ele forma profissionais capacitados para avaliar recursos na fabricação de produtos, elaborar projetos que aumentem a produção e reduzam custos, e também resolver problemas relacionados a equipamentos e ritmo de produção, né? Conectando sempre a área administrativa e a técnica. E já o mercado de trabalho, ele é amplo, né, com oportunidades em indústrias, empresas de consultorias e setores de logística e planejamento, focando na otimização de processos, redução de custos e aumento de eficiência na produção. E agora, vamos falar um pouquinho dos cursos da coordenadora Carla. Quem é do curso de tecnólogo em saneamento ambiental? Levanta a mãozinha ali para mim. Então, esse curso ele trabalha com o saneamento básico, né, fiscalizando a qualidade da água e o tratamento do esgoto, bem como também gerencia o armazenamento no lixo em aterros sanitários e usinas de compostagem. E ele também planeja e implanta campanhas de educação sanitária e ambiental. Já o mercado de trabalho, o profissional ele poderá atuar em empresas públicas ou privadas, e ele pode atuar ainda em empresas de gestão de meio ambiente e saúde, laboratórios de estudos e também como docente e pesquisador em universidades. Já o curso Gestão da Produção, ele visa formar profissionais capacitados para gerenciar os processos de produção em ambientes industriais, e o curso ele fornece ferramentas necessárias para um alinhamento dos recursos de produção na busca da eficiência de produção, tá? E o mercado de trabalho, o profissional, ele poderá atuar no gerenciamento de processos de produção, planejamento, gerenciamento e também executando projetos para que o processo industrial ele flua normalmente na organização, tá bem? Então, dessa forma a gente pontuou um pouquinho, né, dos objetivos e também do mercado de trabalho de cada curso. Qualquer dúvida, pessoal, deixa ali no chat que eu vou respondendo vocês, tá bem? Outro ponto que eu quero trazer para vocês, agora que cada um já conheceu um pouquinho, né, do curso de vocês, eu tenho um detalhe muito importante, tá? Que eu quero passar para vocês, que lá no AVA, na aba Meu Curso, vocês vão encontrar a matriz curricular do curso de vocês, tá? Então, quem for da arquitetura, vai encontrar a matriz curricular da arquitetura. Quem for da produção, vai encontrar a matriz curricular da produção, né? E assim por diante. Por que é importante eu verificar esse documento? Porque ali, na matriz curricular do curso, vocês vão encontrar toda a organização das disciplinas dos cursos de vocês, tá? Então, é muito importante que vocês verifiquem esses documentos. Por quê? Lá a gente encontra a estrutura do módulo. Quando eu falo em módulo, quando vocês abrirem a matriz curricular de vocês, vocês vão verificar que a matriz ela é dividida por módulo, tá? Então, por exemplo, eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Produção. Então, eu vou abrir a matriz curricular e lá eu vou identificar
que a engenharia de produção, ela possui 10 módulos. Por quê? Né, porque eu tenho 5 anos de curso pela frente, então eu tenho 10 módulos. Ah, meu curso tem 2 anos e meio de duração, então eu vou ter 5 módulos, tá. Então o módulo é de acordo com a quantidade de anos, né, de tempo que o meu curso tem, certo. E cada módulo ele é dividido por disciplinas, né, teóricas e práticas, tá, que no caso são 4 disciplinas teóricas e práticas, uma disciplina de imersão profissional e um estudo contemporâneo transversal. Então esse módulo aqui, essa estrutura de módulo, eu estou passando para vocês, né, baseado nos cursos de engenharia ambiental, engenharia de produção e arquitetura e urbanismo. Já os cursos de tecnólogos da professora Carla, a gente tem um tempo mais curto, tá? Então, a matriz curricular, por exemplo, do curso de saneamento ambiental, ela tem 4 módulos, porque são 2 anos, tá? Já a gestão da produção industrial é uma matriz curricular de 6 módulos, porque a gente tem 3 anos de duração. E também ela é dividida por disciplinas regulares, por imersão profissional e por estudo contemporâneo e transversal, que também é a partir do 4º semestre, tá? E como os cursos tecnólogos e também os bacharelados, a gente tem as atividades de extensão e as atividades complementares, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Sobre a dinâmica dessas disciplinas. Pessoal, alguma dúvida? Em relação aos estágios, professora, todo curso tem estágio? Não, não são todos os cursos, tá? Então, dentre esses cursos que hoje eu estou passando para vocês, né, as informações e as metodologias, os cursos que têm estágios são arquitetura e urbanismo, engenharia de produção e engenharia ambiental e sanitária. Ah, mas quando é que eu vou realizar os estágios? A gente vai realizar os estágios lá no final do curso. Tá, e como é que eu identifico? Então, a gente vai fazer a identificação pela matriz curricular. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente baixar a matriz curricular e fazer a verificação dos estágios, tá bem? Mas mas a princípio a princípio não, os estágios eles são lá no final, no 8º, no 9º semestre, tá? Mas cada matriz curricular tem os seus pontos, né, que a gente precisa verificar. Então, por isso que eu peço para vocês fazerem esses estudos. Então, em relação aos tipos de estágio, eu tenho o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, tá? O estágio obrigatório, ele não pode ser remunerado, e ele é presente em alguns cursos, né, realizado em um período específico, como eu falei para vocês. E a gente também tem os estágios não obrigatórios, que esses eles podem ser remunerados, que é uma excelente oportunidade, né, para aprendizado prático e também a inserção no mercado de trabalho. Onde encontrar mais informações? A gente encontra no AVA, né, que é o espaço dedicado aos estágios, a gente tem a trilha de aprendizagem, né, de cada estágio. A gente também encontra informações no guia do estudante, né, que são informações detalhadas sobre cada curso. Mas assim, eu quero acalmar o coraçãozinho de vocês, porque é uma disciplina que a gente vai ter professor regente, que a gente vai ter professor mediador e que a gente vai ter uma equipe, né, auxiliando a gente quando for a hora da realização do estágio. Já o estágio não obrigatório, quando que a gente pode fazer? A gente pode fazer já no início do nosso curso. Ai, professora, por exemplo, eu gostaria muito de atuar num escritório de arquitetura de interiores. Eu posso fazer o estágio não obrigatório? Pode, tá? Porque ela é uma excelente oportunidade. Então, nos estágios não obrigatórios, a gente consegue conhecendo, né,
as características dos nossos cursos, fazendo estágio, às vezes, em escritório, daqui a prefeituras, em construtoras, né. Nesse caso, eu estou falando de arquitetura e urbanismo, mas a gente também tem, né, os estágios da ambiental e da produção, tá. Outro ponto muito importante também que eu quero dizer para vocês é em relação ao trabalho de graduação ou trabalho de conclusão de curso, que é o nosso TCC. Então, professora, o meu curso tem TCC? Arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental e sanitária e engenharia de produção, sim. Nós temos TCC lá no final do curso, né? Já o curso de gestão de produção e saneamento ambiental não tem o TCC, tá? O curso não exige TCC, mas contará com atividades finais igualmente importantes, como imersões profissionais, que envolvem pesquisas e aprofundamento na área. Já os cursos bacharelados de arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental e sanitária e engenharia de produção, a gente tem sim, né, o TCC, que é uma oportunidade de aplicar todo o conhecimento adquirido ao longo da graduação. Só que, pessoal, fiquem tranquilos porque vocês serão bem orientados, tá? E vocês estarão preparados para produzir um trabalho original e de qualidade, tá bem? E qualquer dúvida que surgir pelo caminho, vocês podem me procurar. Já as atividades de extensão são. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre as atividades de extensão mais para frente? Então, chegou o momento. As atividades de extensão, elas são obrigatórias e compõem 10% da carga horária da matriz curricular do curso. O que significa isso? Então, se a minha matriz curricular do meu curso tem 5.000 horas, eu vou precisar fazer 10% dessa carga horária em atividades de extensão, que seria o equivalente a 500 horas, tá? Então, isso foi só um exemplo, né? Cada curso tem uma carga horária específica. E elas envolvem diretamente as comunidades externas no âmbito local, regional, nacional ou internacional. E as atividades de extensão estabelecem uma interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Tá? Então, são atividades que a gente faz, né, são projetos, né, de atividades extensionistas que a gente realiza diretamente com a comunidade. E, e como que eu faço para encontrar essas atividades? Então, para saber mais, a gente pode acessar os nossos materiais orientativos que a gente tem no AVA, né? Que é a aba extensão, botão documentos, e lá a gente tem um e-book orientativo sobre todas as atividades de extensão, tá bem? Já as atividades complementares elas são fundamental, tá? Elas são obrigatórias para os nossos cursos também. Então, onde é que a gente encontra as atividades, onde que a gente vai baixar esse regulamento? Dentro do AVA, a gente tem semestres, tá? Atividades complementares e baixar regulamentos. Então, ali a gente tem todas uma listagem, né, do que vale como atividades complementares para os nossos cursos, né? Como, por exemplo, participação em projetos de iniciação científica, participação em palestras, né? Participação de grupo, né, de aprofundamento, temática, alguma temática específica, atividades monitoradas, enfim, ali a gente tem toda, tá, uma listagem do que vale, o que vale, baseado nas atividades complementares. E lembre-se, é sempre fundamental inserir os comprovantes das suas horas complementares do seu AVA em semestres, atividades complementares, incluir, tá? Onde que eu acho a carga horária das atividades complementares? Todas as informações de carga horária, desde atividades complementares, como também atividades de extensão, a gente encontra onde? Na matriz curricular.
né, que foi aquele ponto inicial que eu falei para vocês, que é muito importante cada curso abrir, né, estudar a sua matriz curricular para o entendimento específico dessa carga horária em si, tá bem? Diferenciais que você encontra nos cursos da Uniaselv. Temos a participação na Joia, que é a jornada acadêmica de iniciação, a participação na Masterclass, a participação nos eventos e projetos e programas de cursos por áreas, publicação de artigos nas revistas maêuticas, participação nas lives específicas dos cursos ou áreas, das áreas ou interdisciplinares e a participação nas atividades do laboratório virtual. Então, são atividades diferentes, tá? Que a gente encontra dentro dos cursos da Uniaselv. Como, por exemplo, eu quero apresentar um trabalho, um resumo científico baseado em uma disciplina que eu fiz de imersão profissional. Eu posso participar da Joia, eu posso me inscrever na Joia, tá? Eu quero assistir uma masterclass focada na engenharia de produção. Eu vou ter participações específicas de profissionais, né, que os coordenadores trazem para a Uniaselv para a realização das masterclass, tá? Como também eu posso publicar um artigo científico na revista Maiêuticas, como também posso participar das atividades do laboratório virtual. Então, dentro da trilha de aprendizagem de vocês, a gente tem uma aba de laboratórios virtuais. E ali vai estar tudo específico para vocês, os laboratórios que estão interligados com a disciplina que você está estudando, tá? Então, são tudo diferenciais que a gente encontra nos cursos da Uniaselv e que o professor regente de vocês e o professor mediador vai trazer todas as informações importantes para vocês ao decorrer de cada aula, né. Então eu sei que hoje eu trouxe muitas informações para vocês, tudo é uma novidade, então eu sei que a gente sempre tem dúvidas, né, que a gente por mais que eu estou tirando as dúvidas de vocês aqui no chat, mas sempre fica alguma coisa. Então por isso que eu falo para vocês, não deixem de procurar toda aquela equipe, aqueles atores pedagógicos que eu passei para vocês lá no início da nossa live, tá bem? Pessoal, alguma dúvida? Outro ponto. Então, assim, não adianta a gente ter uma equipe especializada, uma metodologia de ensino muito bacana, né? Muito bem estruturada, uma dinâmica espetacular nas aulas, se vocês não estudarem, tá? Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas para um autoestudo eficiente. Então, crie um cronograma de estudos. É muito importante a gente criar um cronograma. Aqui, papel e caneta, papel e caneta. Estabeleçam todas as metas diárias e semanais, né, que vocês precisam realizar durante as disciplinas de vocês, certo? Utilize, diferentes recursos, como vídeos, artigos, podcasts. Então, assim, até dentro das trilhas de aprendizagem de vocês, de cada disciplina, a gente tem vários recursos, tá? A gente tem desde livros para vocês estudarem, temos também artigos científicos pontuados lá, que vocês podem acessar, fazer o estudo, anotar todas as dúvidas de vocês,
tirar essas dúvidas de vocês em sala de aula. Vocês também podem fazer fichamentos, né, pontuando, eh, os principais tópicos, né, os principais insights que vocês tiveram estudando, né, o artigo científico, tá? Vocês também podem ouvir os podcasts relacionados a ao conteúdo, né. Faça sempre as anotações e resumos de tudo que vocês, forem estudando. Pratique também o aprendizado ativo por meio de exercícios e mapas mentais. Então, se vocês forem verificar o livro da disciplina de vocês, né, cada livro tem os exercícios que vocês, devem responder, né. No final de cada tópico, temos, uma lista de exercícios que a gente pode desenvolver, né, que a gente pode, estudar e responder. E também a gente tem um gabarito desses exercícios dentro da trilha que vocês podem conferir. Então, depois vocês podem baixar o gabarito e fazer a autocorreção. Ai, professora, mas é que assim, eu tenho um exercício que eu não entendi. Procura o professor mediador, tira essa dúvida com o professor mediador, tá? Não esqueça daquela equipe que a gente tem, unida para ajudar vocês, tá? Faça mapas mentais, eh, principalmente a gente que trabalha ali com arquitetura, com engenharia, né, que temos o desenho em mente. Faça fluxograma, mapas mentais, briefing, programas de necessidades, pontuando todos os estudos que vocês, vêm desenvolvendo, tá? É muito importante a gente estudar, anotar e praticar, tá? E outra coisa, né, mantenha um ambiente de estudo organizado. Então, é muito importante a gente manter essa organização no ambiente de estudo. E outro ponto, mantenha o equilíbrio, durma bem, alimente-se corretamente e pratique exercícios físicos. E lembre-se, o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Tá bem? Alguém gostaria de pontuar aqui no chat, qual que é a metodologia de estudo que vocês utilizam, como é que vocês fazem, se tem alguma coisa diferente, se vocês seguem algum cronograma? Gostaria de identificar isso de vocês. Vou ficar muito orgulhosa. E outro ponto também, pessoal, que a gente encontra dentro da nossa do nosso AVA, né, é o nosso guia do estudante. Então ali vocês entram no AVA, vão na aba, atendimento, e ali tem, ó, guia do estudante. Então você pode baixar esse guia e sanar as dúvidas, né, que vocês têm em relação toda a dinâmica da Uniaselv, todos os processos, toda essa parte, burocrática, tá tudo ali. Então vocês podem baixar esse guia do estudante, que vocês vão conseguir estudar bastante pontos importantes, tá, em relação ao estudo de vocês. E nesse guia de estudante tem todas essas informações que eu fui passando para vocês e muito mais, tá. Então não deixe ali de baixar o guia. Então pessoal, estamos chegando, né, no final da nossa live de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que é um tempo curto, né, que às vezes as informações elas são passadas rápidas, mas eu tentei passar para vocês tudo que eu acho que é muito importante a gente saber nesse momento, mas eu quero dizer para vocês que eu sempre vou estar junto com vocês, então qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, por meio dos nossos canais de atendimento, por meio do e-mail, por meio do Teams, eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês, tá. E foi um prazer estar com vocês nessa noite, e
eu quero agradecer, né, o carinho de cada um e muito, muito, muito obrigada, tá, por parar e me ouvir, né, nessa nova jornada que vamos entrar juntos, tá bem? Então, pessoal, para a gente finalizar, eu quero deixar aqui nosso check-out. Lá no início a gente fez um check-in, lembra dos projetos? Então agora a gente vai fazer um check-out. Então, em uma escala de 1 a 5, como está o seu mood para iniciar o semestre letivo? Número 1, querendo mais férias. Número 2, preocupado. Número 3, ansioso. Número 4, de boa na lagoa. Ou número 5, animadíssimo. Então, pessoal, coloca ali no chat para mim, tá? Quero ver como é que vocês estão se sentindo. Ah, eu tô número 5, animadíssima. Então, pessoal, e para finalizar, deixo uma frase aqui com vocês, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. É verdade, né? Então, pessoal, não deixem de ir atrás do conhecimento de vocês. Vão, estudem, pensem no futuro, dediquem um tempo para realizar todas as atividades de vocês, tá? Tenho certeza que vocês nunca vão se arrepender, tá bem? E, para finalizar, eu deixo aqui um muito obrigada, que, que seja um semestre lindo e que vocês realizem todos os sonhos de vocês. Um grande abraço e eu tenho certeza que vamos nos ver muito pela frente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.